Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Gods of Rome. Este é um jogo da Pythagoras Games, é um jogo para 1 a 4 jogadores de 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos e foi criado pelo designer António Sousa Lara. Em Gods of Rome, as pessoas estão cada vez mais afastadas dos seus deuses e por isso mesmo os mesmos decidem fazer a sua presença sentida através dos seus fiéis seguidores que tentarão então espalhar a sua fé de cada um dos seus deuses pelo mundo. E nem sempre da forma mais pacífica, já que este é um controlo de área. E por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que joga este Gods of Rome. E como sempre começamos com a preparação do jogo e também como normalmente começamos por colocar o tabuleiro principal no centro da mesa. De seguida colocamos por cima dos respectivos templos os vários deuses. Colocamos também as suas peças de benção ao lado dos mesmos. Adquirimos também todos os meeples da cor dos deuses e colocamos por cima dos mesmos. Rosa metemos por cima de Vênus, verde colocamos por cima de Diana, os meeples azuis por cima de Netuno, os meeples amarelos por cima de Phobos e os meeples cinzentos por cima de Júpiter. Adquirimos as cartas de ação, que estas têm este fundo e a imagem da deusa, e com duas ações baralhamos, colocamos por baixo no canto inferior esquerdo do tabuleiro principal e mostramos revelando as 4 primeiras cartas ao lado do baralho. Adquirimos as cartas de objetivo, que são estas, têm este e tem assim este aspecto. Baralhamos e colocamos 4 desta forma no canto inferior direito do tabuleiro e viramos as 2 primeiras. Cada deus tem 3 territórios da sua cor. Além do mais, ainda existem 2 vulcões no mapa. Estes vulcões nunca poderão ser utilizados para enviar nem passar por eles. De seguida escolhemos um deus. Podemos começar com Vênus e colocamos aleatoriamente num dos 3 territórios uma peça de colheita mais 1, noutro uma peça de colheita menos 1 e no terceiro 3 meeples da cor do deus. E vamos fazer isso para cada um dos deuses. Entregamos a cada jogador um dos tabuleiros de jogador pessoais. Isto é um jogo para 3 jogadores, logo serão 3 tabuleiros. Para 2 jogadores iremos retirar do jogo um dos deuses. Por exemplo, o Phobos. Retiramos a sua peça, as peças de benção e todos os meeples, assim como as peças de colheita dos territórios da cor do deus. Colocamos também 2 discos da cor do deus no seu templo para trancar esse templo e colocamos um disco em cada um dos outros templos da cor dos outros deuses. Como isto é um jogo para 3 jogadores, será então jogado com todos os deuses. E está pronto a jogar um jogo de Gods of Rome. O objetivo do jogo de Gods of Rome é ganhar pontos de vitória. Para isso os jogadores vão ganhar pontos de favor, pontuando os vários territórios que controlam. Para isso os jogadores terão de expandir-se pelos vários territórios de outras fações, crescendo, viajando e atacando. O jogo irá decorrer por turnos consecutivos, começando pelo jogador inicial e continuando pela esquerda. A cada turno os jogadores poderão escolher uma de 3 opções. Depois de realizar a opção escolhida, o turno irá passar ao jogador seguinte, que irá realizar o seu turno. Isto irá decorrer até que um dos jogadores chegue ao terceiro checkpoint e aí irá terminar o jogo. O primeiro turno de cada jogador tem 2 passos extra. O primeiro passo do primeiro turno é selecionar a facção. Para isso o jogador irá escolher uma cor ainda disponível que irá corresponder ao deus dessa cor, bem como aos territórios dessa cor. Depois disso,
o jogador irá receber todos os discos e templos dessa cor, levando-os para a sua área de jogo e colocando um disco no espaço 0 da trilha de pontos de favor. Sempre que o jogador ganha pontos de favor, avança nesta trilha. Tantos espaços quantos pontos de favor ganhou. O terceiro passo é, depois de adquirir os componentes da cor escolhida, é fazer o seu turno como normal. O turno de um jogador consiste em escolher uma entre 3 ações possíveis. Visitar o templo de um deus, ativar o espaço de uma carta ou pontuar os territórios que controla no tabuleiro. Depois de realizar uma e apenas uma dessas opções, irá passar a vez ao jogador à sua esquerda que irá realizar o seu turno, como já explicado. Ao escolher a opção de visitar um templo, o jogador irá colocar um disco da sua cor, ainda na sua reserva, num espaço livre, num templo de um deus que não tenha já lá um disco seu. Se o deus não tiver no seu templo, com esta visita ele irá voltar para o templo. De seguida o jogador irá receber uma peça de bênção do templo e leva-a para a sua área de jogo. Finalmente, se ainda existirem meeples da cor desse deus, o jogador irá colocar um meeple em qualquer território da cor desse deus. Ao escolher a ação de ativar o tabuleiro, o jogador irá escolher um dos 4 espaços no seu tabuleiro pessoal que ainda não tenha sido ativado. E irá então pegar num dos seus discos, irá colocá-lo nesse espaço, ativando a ação desse mesmo espaço ou as ações da carta. Se for uma carta, ele poderá escolher realizar uma, outra ou ambas as ações pela ordem que quiser. Existe a ação do ovo, que é a ação de crescimento, a ação da asa, que é a ação da viagem, e a ação das espadas, que é a ação de ataque. Na ação de crescimento, o jogador irá colocar um meeple da cor do seu deus, que ainda esteja no templo desse deus, em qualquer território onde haja uma presença da cor desse deus. Isto é, neste momento eu poderia colocar aqui, aqui, aqui ou aqui, porque todos têm presença. Isto é, tem um meeple da cor daquele deus, que é o meu deus. Se já não existirem meeples da cor no templo do seu deus, pode mover um meeple de qualquer parte do mapa para o território escolhido. Na ação de viagem, o jogador irá escolher um território onde tenha presença, isto é, pelo menos um meeple, e move o número de meeples que quiser ou tiver seus desse território para um ou até mais territórios adjacentes. Na ação de ataque, o jogador irá escolher um território onde tenha presença, irá mover um meeple de uma outra cor que não a sua para qualquer outro território adjacente. Relembro que movimentos e colocações não podem ser feitas para dentro dos vulcões. Para realizar uma ação melhorada, o jogador irá juntar ao disco que acabou de colocar, da mesma forma já explicada, uma peça de bênção da cor do território que quer fazer então essa ação melhorada. Usando uma peça azul de bênção, só poderia fazer esta ação num território azul. Se for uma carta com 2 ações, o jogador terá de utilizar uma peça de bênção em cada uma das ações que queira melhorada, podendo escolher não fazer ambas as ações melhoradas e apenas uma delas melhoradas. Na ação melhorada de crescimento, o jogador, em vez de adicionar um meeple da sua cor, ele irá adicionar um dos seus templos no seu armazém ao território escolhido. Mas atenção, não poderá adicionar um templo se já lá estiver outro templo. Depois irá escolher uma das 4 cartas de ação reveladas no fundo do tabuleiro, que são estas aqui com a deusa, adicionando-a a um dos espaços ainda sem carta no seu tabuleiro. Se estiver lá disco e ou um token de bênção, esses serão colocados por cima da carta para indicar que esse espaço já foi utilizado. Finalmente será revelada uma nova carta do topo do baralho de ações. Na ação melhorada de viagem, o jogador irá escolher um território da cor da peça de bênção que utilizou e, mesmo que não tenha presença no mesmo, irá mover o número que quiser dos seus meeples de outros territórios para
esse território. Na ação melhorada de ataque, o jogador irá escolher um território que tem a cor da benção que utilizou e irá mover o deus dessa cor para esse território. Depois, todos os meeples de todas as cores que não a do jogador serão movidos para territórios adjacentes da forma como o jogador quiser distribuí-los. Atenção, os templos nunca poderão ser movidos nem por ataques, nem por deuses. Enquanto a peça de um deus permanecer num território, não pode ser realizada nenhuma ação nesse território. Relembro que a peça de deus só retorna ao seu templo quando for visitado por um jogador. A terceira opção que um jogador pode escolher no seu turno é pontuar os territórios. Para pontuar um território, o jogador necessita ter os seguintes requisitos: ser um território de uma cor que não a sua, o rosa não poderia pontuar este território. Controlar um território, isto é, ter nesse território mais meeples e templos da sua cor que qualquer outra cor também presente nesse território. Empates não contam para controle. Tem mais meeples aqui, tem mais meeples aqui, tem mais meeples aqui, mas aqui não tem mais meeples. Logo, não poderia controlar nem pontuar este território. E também tem que ter um disco num templo do deus da cor desse território. Isto é, ele não tem nenhum disco no amarelo, portanto não poderia pontuar, apesar de ter lá maioria. Sendo assim, apenas poderia pontuar este território e este território, pois eram os únicos que preenchiam todos os requisitos para serem pontuados pelo jogador rosa. Antes de pontuar os territórios, o jogador deverá fazer o seguinte: deverá ver quantos discos tem nos espaços de cartas de ação. Se não tiver nenhum disco, irá descontar 2 pontos. Se tiver apenas um disco, irá descontar 1 ponto. E se tiver 2 ou mais discos, não desconta ponto nenhum. Tendo 2 discos, não iria descontar ponto nenhum nesta pontuação. De seguida serão retornados os discos que estão nas cartas ou espaços de ação para o seu armazém, bem como os de benção dos deuses para os respectivos templos. De seguida será feita então a pontuação do território 1 a 1, ganhando 1 ponto de favor pelo controle desse território, neste caso 1 ponto por aqui e 1 ponto por aqui, ao total de 2 pontos de favor, movendo-se aqui na trilha de favor. Ganhar ou perder um favor de acordo com a peça de colheita nesse território, portanto tem aqui mais 1. Aqui não tem peça de colheita, portanto não ganhava. Se tivesse uma peça de colheita de menos 1, perdia então um desses pontos. E ganhar pontos adicionais por cada carta de objetivo virada para cima que compra a sua condição. Neste caso seria pontuar mais 1 ponto por cada território onde houvesse um templo rosa sem meeple nenhum lá. Não está nenhum desses com templo rosa sem nenhum meeple. E neste caso seria então 1 ponto se há 2 territórios adjacentes onde esse jogador tem presença. Aqui tem presença em 3, portanto, mais 1 ponto. Aqui não tem, portanto, não ganharia esse ponto. Atenção, há cartas de objetivo que só pontuam uma vez nesta escolha de pontuação e outras que pontuam por cada um dos territórios pontuados. A descrição das cartas de objetivo encontra-se na página 16 do livro de regras. Depois da pontuação irão ser viradas todas as peças de colheita dos territórios pontuados e retornados todos os discos dos templos de volta para o armazém desse jogador. Finalmente irá ser verificado se foi disputado algum checkpoint. A pontuação de checkpoint irá ser feita aqui, aqui e aqui, ou aqui com 3 jogadores. A pessoa que disputou o checkpoint irá colocar imediatamente um dos seus discos no espaço de pontos de vitória maior que está por baixo desse checkpoint. Logo, o rosa seria aquele que venceu. De seguida, o jogador com mais pontos de favor coloca um dos seus discos do armazém no checkpoint. Vamos dizer que era o cinzento, que tinha os seguintes mais pontos. Logo, iria colocar nos seguintes pontos de vitória nesse checkpoint. E finalmente seria então o jogador azul a colocar o seu disco nos pontos de vitória. Os empates na trilha de favor são resolvidos por esta ordem: mais territórios controlados no mapa. Se ainda não der o desempate, mais cartas de ação no tabuleiro pessoal desses jogadores. Se ainda assim houver empate, mais meeples da sua cor colocados no mapa. Se ainda assim houver empate,
maior pontuação no terceiro checkpoint para o final do jogo. Ou então, a seguir, maior pontuação no segundo checkpoint para o terceiro checkpoint. E maior pontuação no checkpoint primeiro quando fizermos para o segundo checkpoint. Finalmente, é o último jogador em ordem de turno, se ainda assim permanecer o empate para os pontos de checkpoint. Depois de pontuar cada um dos checkpoints, é virada a próxima carta de objetivo que ainda está virada para baixo. Isto é, no primeiro checkpoint viraríamos a terceira carta de objetivo e no segundo checkpoint iria virar-se a quarta e última carta de objetivo. Finalmente, os discos de todos os jogadores na trilha de favor serão colocados no espaço da trilha de favor que disputou o checkpoint atual. O mesmo acontecerá no segundo checkpoint. No entanto, no terceiro checkpoint irá disputar o final do jogo e antes de pontuar o checkpoint, como explicado, os jogadores irão pontuar os territórios por uma última vez. Depois da última pontuação dos territórios, como já explicado, será pontuado então o terceiro checkpoint, como já explicado, e os jogadores irão proceder à pontuação final. Na pontuação final, os jogadores irão somar os pontos de vitória que conseguiram nos 3 checkpoints. E quem tiver o maior número de pontos de vitória será o vencedor. Os empates serão resolvidos da mesma forma que na pontuação dos checkpoints. E depois de sabermos como é que se joga este Gods of Rome da Pythagoras Games, vamos saber as minhas opiniões. E começamos, como sempre, com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos sobre este jogo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais das suas ações melhoradas. É isso mesmo. Eu gosto de que nós utilizamos os tokens de bênção dos deuses para melhorar aquelas ações e que podem ser bastante influentes e também poderosas e também fazer um swing rápido do jogo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto da melhoria das nossas ações, do tabuleiro, usando as cartas, é verdade também. Eu gosto sempre de qualquer coisa que melhora o jogo e conseguimos fazer uma melhoria, e esta é mais uma onde podemos adquirir as cartas quando colocamos os nossos templos e vamos melhorando então as nossas ações base do nosso tabuleiro pessoal com ações duplas, e sem dúvida novamente faz um swing muito interessante e poderoso e sem dúvida gosto muito. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos poderes assimétricos dos deuses, é isso mesmo. Não é uma variante, é verdade, mas eu gosto sempre um pouco de assimetria nos jogos, para dar aquele saborzinho a personagem, a tema. Portanto, sem dúvida, gosto tudo o que tem a ver com assimetria, que advém do tema e para criar tema. É sem dúvida um gosto mais neste aspecto. E o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos das estranheza da pontuação, é totalmente incomum. Na verdade é uma coisa que eu gosto sempre de mecanismos inovadores ou diferentes, e este é sem dúvida um mecanismo diferente. Os checkpoints e o avançar na fama para depois ganharmos aqueles pontos no checkpoints, mas é um mecanismo estranho a maior parte dos jogos, portanto é um mecanismo que muitas pessoas vão estranhar. É um mecanismo que se tem que jogar mais vezes para ver o poder do mesmo. Pode ser interessante para umas pessoas, pode ser menos interessante para outras. É por isso que eu gosto mais ou menos. E o que é que eu gosto menos? Eu senti um pouco de desbalanço nas cartas de pontuação, nos objetivos que são nas cartas de objetivos. Há cartas que parecem bem mais fáceis de fazer que outras e todas elas têm mais um na pontuação. Por isso mesmo é um bocado... não sei até que ponto acho muito interessante ou muito bom haver objetivos mais difíceis que outros e ter a mesma pontuação do que o outro. E por isso mesmo gosto menos. E depois de saber o que é que eu gosto mais, menos e mais ou menos, vamos saber as minhas opiniões finais e globais sobre este Gods of Rome da Pythagoras Games. Sem dúvida, o Gods of Rome é um jogo que tem mecanismos ao mesmo tempo clássicos e ao mesmo tempo novos, casado de uma forma interessante, mas desde já tem que se notar que é um jogo de conflito, de
controle de área. Portanto, para as pessoas que não gostam nem de conflito, nem gostam de controle de área, sem dúvida é um jogo que vocês têm que jogar primeiro. Para todas as outras que gostam de controle de área, sem dúvida, Gods of Rome é um jogo que vale a pena experimentar, é um jogo que vale a pena jogar para ver estes novos mecanismos e como é que o António consegue dar algumas novidades a este estilo de jogos, com a pontuação, a forma de evitar com que haja um runaway, porque vamos pontuando, as pontuações são mais ou menos de alguma forma comuns por parte de todos os jogadores, porque na verdade é uma ação que pode ser feita. Portanto, ele por essa mesma razão, porque essa é uma ação que pode ser feita, ele usou esta parte dos checkpoints, que sem dúvida é diferente, é incomum, sem dúvida, é um mecanismo incomum, que, como eu já disse no Gosto Mais ou Menos, pode ser um bocado estranho para muitas pessoas, e principalmente quando o primeiro checkpoint até é rápido, quase que alguém está no 0 e de repente está com 5 pontos, se não for posto em check, e isso faz com que as pessoas fiquem um bocado alarmadas. O que é isto? Então, já estamos no check. Isso aconteceu num dos meus jogos, portanto já está, é isto. Mas e depois o choque das pessoas, ficaram um bocado chocadas com esse aspecto, mas depois notaram que todas subiram para o checkpoint seguinte, ou para esse checkpoint, e estão todas a competir por o próximo checkpoint, seja aquela que estava a 0, seja aquela que chegou ao checkpoint. Portanto, isto pode ser um bittersweet, isto é, um bocadinho bitterness para a pessoa que chegou ao checkpoint e esforçou-se para conseguir chegar lá em primeiro, e sweet para a pessoa que estava a 0 e de repente está agora em pé de igualdade. É verdade que os pontos no final é que contam tudo a vez, mas agora os pontos seguintes já estão, é free for all, novamente alguém que estava a 0 agora pode estar a mais pontos, a 4, se não estou enganado. É muito interessante a forma como é feita este catch-up e este constantemente em jogo, não há ninguém que fique para trás. Alguém sempre tem hipótese de ganhar o jogo, a não ser que fique em 0 no primeiro, em último no primeiro e em último no segundo, dificilmente vai conseguir ser o primeiro, mas isso qualquer jogo, não é fácil haver um jogo que alguém está sempre em 0, chega ao final. Pode acontecer, há jogos que acontece isso, mas neste tipo de estilo de jogos de controle de área, quando alguém fica para trás, dificilmente. Portanto, o António decidiu que vamos dar hipótese até quase ao final das pessoas estarem sempre em jogo, não fazer ninguém ficar para trás, ninguém ficar fora de jogo, porque muitas vezes acontece isto neste tipo de jogos de controle de área. Estamos a ser massacrados por todos os lados e não conseguimos nunca desenvolver. Aqui existe sempre esta hipótese de lutarmos por. E é um conceito interessante nesse aspecto. E então, o que é que eu considero? Eu considero que é um jogo que tem que ser experimentado. E por pessoas que gostam de controle de área, pessoas que não gostam de controle de área, não gostam de confrontos, não gostam de um pouco de take that, se não gostam disso, esqueçam, não vale a pena. É um jogo que tem take that, é um jogo que tem confronto, é um jogo que tem controle de área, mesmo muito. Portanto, não gostam do estilo, dificilmente vão gostar. Mas se gostam do estilo, sem dúvida, é bom experimentar este Gods of Rome para ver que novidades, que twists é que o António Sousa Lara e a Pitágoras dão neste estilo de jogo. Sem dúvida é um jogo para vocês jogarem pelo menos uma vez e verem por vocês se gostam ou não deste Gods of Rome. E pronto, foi tudo o que tenho a dizer sobre este Gods of Rome da Pitágoras Games. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.